acadêmica Márcia Samili e, juntamente com minhas colegas Ana Flávia Tachevski e Thais Regina Mendes, vamos apresentar um trabalho sobre motores elétricos. Mas afinal, o que é um motor elétrico? Um motor elétrico é uma máquina destinada a converter energia elétrica em energia mecânica. É o mais utilizado de todos os motores elétricos, pois combina facilidade de transporte, economia, baixo custo, limpeza e simplicidade de comando. São máquinas de fácil construção e fácil adaptação com qualquer tipo de carga. As máquinas que atualmente conhecemos não produzem energia, elas convertem outros tipos de energia em energia mecânica para que possam funcionar. Assim como já dizia Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, nada pode ser criado do nada, apenas transformado de algo já existente. Um exemplo disso é o nosso querido e velho liquidificador. Ele converte a energia elétrica em energia mecânica para que possa processar os alimentos. Hoje, em face da grande necessidade de se poupar a camada de ozônio da emissão de gases poluentes, os motores elétricos estão sendo largamente utilizados em veículos automotores com o intuito de economizar energia e poupar o meio ambiente. Gases poluentes como o dióxido de carbono, que é liberado dos escapamentos de veículos automotores e das chaminés das fábricas, têm um grande poder de destruição na camada de ozônio. O funcionamento dos motores elétricos está baseado nos princípios do eletromagnetismo, mediante os quais condutores situados num campo magnético e atravessados por corrente elétrica sofrem a ação de uma força mecânica, força essa chamada de torque. Existem vários tipos de motores elétricos, dos quais os principais são os de corrente contínua e de corrente alternada. Os motores de corrente contínua são os mais caros, pois é necessário um dispositivo que converta a corrente alternada em corrente contínua. Já os motores de corrente alternada são os mais baratos e os mais utilizados, pois a energia elétrica é distribuída em forma de corrente alternada, reduzindo assim o seu custo. O princípio básico de operação de um motor elétrico não mudou desde que a tecnologia foi inventada no século XIX. O motor consiste em dois elementos, um rotativo, que é o rotor, e um estacionário, que é o estator, no qual ficam anexados dentro de uma carcaça, juntamente com outros itens que compõem o motor elétrico. Quando a corrente elétrica passa pelo motor, os dois elementos que possuem campos magnéticos diferentes se repelem, causando a rotação do rotor dentro do estator. Então, agora vamos ver nosso protótipo do motor elétrico. Primeiramente, vamos ver os materiais utilizados. Foi uma pilha, uma bexiga ou balão, um imã e fio de cobre com verniz. E tem que ser com verniz, porque senão não vai dar certo. E 2 alfinetes. Então, modo de fazer. Para a gente fazer nosso protótipo, a gente pegou primeiramente a bobina ou a pilha, né, com um fio de cobre. A gente passou o fio de cobre 10 vezes, deu 10 voltas por volta da pilha. E daí tirou e ficou ali, ó, como vocês estão vendo na imagem. E foi amarrado as pontinhas, as duas pontinhas, para que ficasse bem firme, deixando 2 centímetros de cada lado. E daí, como vocês podem observar aqui, de um lado foi raspado todo o verniz, os dois lados do fio, de todos os ladinhos do fio foi raspado. Desse lado foi raspado somente de um lado o verniz. Em seguida, a gente vai fazer a base. Para fazer a base, a gente cortou uma tira da bexiga e passou essa tira dessa bexiga por volta da pilha, cobrindo os polos negativos e positivos. Em seguida, foi pego os alfinetes e colocado um alfinete no polo negativo e um alfinete no polo positivo, como a gente pode ver na imagem. Após isso, a gente só posicionou o nosso fio de cobre e aproximou o ímã da pilha e do fio de cobre. Agora vamos ver o resultado do nosso protótipo.
Olá, eu sou a acadêmica Ana Flávia Tachevski e vou estar comentando com vocês agora sobre as aplicações de motores elétricos. Então, os motores elétricos são parte importantíssima do processo produtivo industrial, não só no Brasil, como também no mundo. E num cenário onde a eficiência energética torna-se tão presente, uma vez que a energia elétrica é a solução viável para a substituição de energias sujas, como as por queima de combustível fóssil, reduzir o consumo de energia dos motores elétricos é fator crucial para a economia e sustentabilidade da sociedade humana como um todo. Tipos de motores elétricos. São muitos os tipos de motores elétricos que encontramos no mercado, mas podemos separá-los em 3 grandes produtos. Então, os motores de corrente alternada, os motores de corrente contínua e os motores universais, que é os motores de corrente alternada junto com os motores de corrente contínua. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as aplicações desses tipos de motores. Eles interagem em diversos equipamentos, como portões elétricos, máquinas industriais, automotivo e doméstico, robôs e outros equipamentos, como por exemplo. Então, os motores de corrente alternada na automoção. Eles são possíveis de achar na aplicação de máquinas operatrizes, em misturadores, em compressores, em bombas, esteiras, compressor e entre outros. Os motores de corrente contínua eles já são encontrados nas máquinas de alimentícias, na cadeira de dentista, cortinas automáticas, equipamentos de raio-x e panorâmicos, mesa elétrica hospitalar, cadeiras oftalmológicas, churrasqueira elétrica, cobertura de piscinas, entre outros exemplos. E os motores universais estão presentes nos aspiradores, em brocas portáteis, misturadores de bebida, máquina de costura, liquidificadores, ventiladores, furadeiras e entre outros exemplos. Segundo os dados da Eletrobras, a indústria consome cerca de 42% da energia elétrica produzida no Brasil, dos quais 29% são demandados pelos motores elétricos industriais. Por isso, os investimentos em eficiência energética nunca foram tão importantes. Então, a gente pode notar que os motores elétricos estão muito presentes no dia a dia, no nosso cotidiano. Desde os mais pequenos, objetos que nós temos, até nas indústrias, assim, com maior utilidade.